Porque assim, nós sabemos que como igreja, como ovelhas, como membros, nós temos direitos, deveres, responsabilidade com a igreja local. E eu queria que o pastor falasse sobre isso, porque às vezes a gente percebe que muitos, parece, ou não foram avisados, ou eles perderam essa consciência dos seus direitos, deveres e responsabilidade com a igreja local. Fale sobre isso. Os deveres, né, e as responsabilidades de um membro em relação à igreja local. Irmãos, primeiro vamos entender uma coisa. Quando nós participamos de um grupo, seja uma associação, seja uma igreja, seja um clube, você tem os seus direitos, entendeu? Mas também tem os seus deveres. Por exemplo, se eu sou membro da ABB, só dando um exemplo para que vocês possam entender, Associação Atlética do Banco do Brasil, lá eu não posso entrar qualquer hora que eu quero. Lá eu tenho que entrar nas piscinas com uma roupa adequada que eles exigem. Eu não posso ter atitudes que não sejam permitidas. E isso se eu quiser ser membro desse grupo. Então eu tenho os deveres a cumprir que esse grupo exige que eu cumpra. Mas também eu tenho os meus direitos. Direito ao lazer, direito a um ambiente limpo, direito a algo que eles possam me oferecer, e eu vou exigir esses direitos. Em relação à igreja, é praticamente a mesma coisa, falando grosseiramente. Vocês entendem? Os direitos de um membro, e aqui eu vou colocar, deixar bem claro, que são direitos e deveres do membro. Então, se você não é membro da igreja, você não tem direito, não tem dever nenhum, mas também não tem direito nenhum. Vamos lá. Direitos. Quando nós falamos de direito, irmãos, nós temos que colocar uma coisa importante aí. Porque assim, quando o que é que norteia os direitos e os deveres do membro são como eu posso falar, o estatuto da igreja, que norteia os direitos e os deveres do membro, são o manual eclesiástico da igreja. E por último, é claro, a declaração doutrinária da nossa convenção. O que eles falam que é direito dos membros, esses documentos? Primeiro, participar das atividades da igreja, congregar, participar dos cultos, das celebrações, dos eventos e das demais atividades promovidas pela igreja. Isso é um direito do membro. Mas só que tem muitos membros que têm esse direito e não usufruem. Como Hebreus 10, 25 diz, tem muita gente que deixa de se reunir como igreja. Não é? Procura, e na verdade a gente deve procurar encorajar uns aos outros, ainda mais porque vocês sabem que o tempo está próximo, é isso que Hebreus 10, 25 diz. Não deixem de reunir-se como igreja, como é costume de alguns. É interessante que nós temos esse direito e nós não falamos, né? Como o salmista, em contraste com Hebreus, o salmista no Salmo 27, no verso 4, vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, o primeiro direito de um membro, o primeiro direito que um membro tem é de participar das atividades, de congregar, participar dos cultos, das celebrações, dos eventos
e das demais atividades promovidas pela igreja. O segundo direito de um membro é participar da Assembleia Geral. Um direito ele tem do uso da palavra e do exercício do voto. Então, todo membro tem o direito de entrar em uma assembleia e de votar. Terceiro direito é de votar e ser votado para qualquer cargo, para qualquer função, desde que observe, na verdade, a capacidade civil e plena, né? E em perfeita comunhão com a igreja, quando se trata de eleição da diretoria ou qualquer outra que importa a implicação legal. Então, em terceiro lugar, o membro tem o direito de fazer parte ser votado, né? E de fazer parte da diretoria se ele é de fato um membro, de votar e de ser votado. Em quarto lugar, um direito que é importante, o membro tem direito de receber a assistência espiritual do seu pastor ou do líder que está à frente da igreja. Esse é um direito de todo membro. Mas, como eu falei antes, nós temos os direitos e, para ser mantido esses direitos, nós temos os deveres. Se você não cumpre os deveres, você não tem direitos. Primeiro dever, manter uma conduta compatível com os princípios éticos, morais e espirituais, de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras da Bíblia. Então, é um dever de todo membro de uma igreja batista ter um comportamento ético e moral. Ético e moral. Em 1 João capítulo 2, verso 6, vai nos orientar que aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar como ele andou. Então, você deve ter uma conduta compatível com aquele grupo que você deseja ser membro. Uma das histórias contadas pelo Senhor Jesus, que todos conhecemos muito bem, é a parábola do joio, em Mateus 13. É imprescindível todos nós nos perguntarmos se somos trigo, que será guardado nos celeiros, ou joio, que será lançado no fogo. Então, você deve entender que o primeiro dever que você deve ter é manter uma conduta compatível com aquele grupo que você deseja ser membro. Em segundo lugar, o membro tem um dever de exercitar os seus dons, de exercitar os seus talentos que Deus deu a ele ou que ele adquiriu com zelo, com dedicação. Os cargos para os quais eles foram eleitos ou um talento que ele desenvolva, algum dom na igreja. Ele tem o dever de fazer isso. Ai daquele que fizer a obra do Senhor de forma relaxada. Então, exercite os seus dons e talentos, porque esse é um dever que você tem para com a igreja e com o Senhor. Em terceiro lugar, contribuir com seus dízimos e ofertas para as despesas gerais da igreja. É um dever que cada membro tem de fazer isto para manter as despesas gerais da igreja. Comparecer às assembleias quando forem convocados. Isso é um dever do membro e que muitas pessoas não observam, não é verdade? Mas é um dever de todo membro participar de uma das assembleias quando esse mesmo for convocado. É um dever também do membro zelar pelo patrimônio moral e material da igreja. Patrimônio moral. Você dá um mau testemunho, as pessoas vão falar, aquilo ali é da Igreja Batista. A Igreja Batista pode tudo, né? Por causa de você, que é um membro que não zela pelo patrimônio moral da igreja. E também deve zelar pelo patrimônio material da igreja. Às vezes, isso se faz, né? Não pelas ofertas, mas com os dízimos que você entrega. E é aí que a sua contribuição vai ajudar em relação a isso. Por exemplo, pintar a igreja, trocar a placa e todas as manutenções que o templo precisa. Eu quero fazer uma observação para que vocês possam entender mais, é que os membros que não cumprem, né, com as decisões da igreja, os membros que agem de forma a violar os preceitos bíblicos
os preceitos estatutários, esse membro estará sujeito a penalidades. E essas penalidades serão regulamentadas no Estatuto e no Manual Eclesiástico da Igreja. Esses são os deveres e os direitos de todos os membros.